E então eu queria fazer uma pergunta aqui para Luciana. Quais desafios, Lu, ou patologias que são mais comuns nessa época do ano, né? Principalmente focado em pintura externa. Entre elas, as patologias que a gente mais vê é bolha na superfície, é mofo, descascamento, são bem comuns. Edu, como então, né, a gente preparar, o que a gente sabe que bolha, desplacamento, o mofo, tudo isso daí faz com que a tinta não tenha, o sistema de pintura, ele não tenha uma boa performance. E, na verdade, a tinta também é uma vítima, né, desse É. tipo de situação. E, com isso, a gente sabe que o sistema de pintura não vai durar e o cliente vai ficar frustrado, né? Na maioria das vezes ele não conhece, então a gente tem que se antecipar aqui a correta preparação de superfície. Então fala um pouco pra gente, né, como que a gente faz esse tipo, ou a correta preparação de superfície, principalmente pensando em pintura externa. Ó, no caso do mofo, a gente sempre faz o hidrojateamento que fala, né? Então faz aquela lavagem boa, né, na superfície. E aí vem também com a limpeza com água sanitária. Legal. Né? Então, limpa, porque o mofo nada mais é que um organismo vivo que precisa ser morto, né? Então, mata ele, né? A gente tá até, inclusive, enquanto você fala, Edu, a gente tá Isso. mostrando uma imagem aí, exatamente do mofo. E aí a gente pega aí, depois que a gente faz toda essa preparação, a gente consegue pintar. Já a bolha, isso acontece, é muito comum, né, na nossa região, especialmente quando a umidade do ar tá muito alta. Então, quando a gente vai pintar, né, não é esse tipo de bolha, que esse tipo de bolha aí já é uma bolha mais agressiva, né? Com o tempo ela vai desplacando. Pode ser aquela bolha que a gente tá pintando a superfície e aí cria uma bolha, né? Seja na pintura interna, na pintura externa. Então, primeiro de tudo, né, esperar o tempo de baixar a umidade, coisa que a gente faz muito, né? Não ficar futricando ou tentando abrir a bolha, deixa ela lá voltar. Mas se ela não acontecer isso, é sinal que teve algum tipo de contaminação na superfície. Então, se isso aconteceu, a gente tem que pegar, então fazer toda a preparação, descascamento, aplicação de fundo preparador, massa corrida, lixamento e pintura novamente, né? Então, quando a gente faz isso, faz esse descascamento, essa descontaminação, a gente consegue depois fazer a pintura, né? Que legal, Edu. Então não adianta a gente entrar com o sistema de pintura do jeito que tá, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter resultado. Eu vou simplesmente postergar o problema. Zero chance, né? Porque na realidade a parede, ela vai começar, a gente fala que é rejeitar o acabamento, né? A gente nunca pode esquecer que a tinta, ela tem muita resina, né? Então não adianta. Às vezes você fala assim, ela vai cobrir. O poder de cobertura às vezes tenta enganar as pessoas, né? Mas não é. A tinta tem muita cobertura, tem muita resina. E a resina, às vezes você pode desplacar, aquilo lá vai trincar e vai soltar. Então não adianta. Legal, muito bem explicado. Obrigado. Eu queria só contribuir também, Edu, com a situação do mofo. O uso correto da água sanitária, pessoal. A gente tem ali a água sanitária, que é o cloro já diluído, né? Hipoclorito de sódio. E a gente pede ali para fazer uma proporção de 1:1. Então, 1 litro de água sanitária para 1 litro de água. Lógico, você vai fazer um volume, né, apropriado para a superfície que você vai precisar descontaminar. Esse 1:1 a gente espalha em toda a superfície. E uma coisa muito importante que eu vejo, às vezes, muita gente errando, assim, sem querer, né? Talvez por falta de informação. E é um erro tão simples de resolver, que é não aguardar a secagem, a ação dessa solução por 1 hora. Então, o ideal é sempre deixar essa solução descansando na superfície por 1 hora e depois hidrojatear para eliminar exatamente esse resíduo do hipoclorito, para não depois interferir no acabamento. Mas a gente conseguindo deixar essa solução 1 hora ali, ela vai penetrar, vai matar o micro-organismo, né, que tem vida, o mofo, se alimenta inclusive da tinta. Se a gente acabar aplicando um produto em cima, a gente vai acabar alimentando o mofo, ele volta muito maior do que é. Então é importantíssimo também a gente deixar isso agir por 1 hora. Edu, com você. Aproveitando, Claro, não Felipe, querendo por favor. te interromper, Imagina. mas aproveitando essa Conversa. pintou conversa. Essa parte do mofo, e isso lá no sul, existe uma umidade extrema, né? Principalmente com todos os acontecimentos que houve agora nesses últimos tempos. E uma coisa que eu aprendi, quando vai tratar do mofo, muitas pessoas, muitos pintores, tratam daquele mofo focado. Aqui tá escuro, eu trato só aqui. Na verdade, a limpeza ela tem que ser feita por completo. Se é área interna, tem que limpar todo o espaço. Porque quando tu começa a reagir, a fazer essa limpeza, esse mofo ele se espalha.
Então ele vai fazer, ele vai se espalhar a olho nu, você não enxerga. Mas quando tá escuro, aquilo ali é uma colônia, certo? Legal. Então ele agrupa. Uhum. E quando tá fazendo a limpeza, isso se espalha. Agora, quando tu limpa só focal, ele se espalha para onde não tem a limpeza, não tem a ação do cloro, e depois que tudo isso se acaba, ele volta para aquela umidade que ela permanece. Né? Às vezes não consegue tratar por completo, então onde tem umidade, a insistência do mofo ela persiste. Então, para que eu resolva de forma mais, por mais tempo, mais duradoura, é fazer a limpeza por completo. Por exemplo, ali tinha um muro, né? Uma suposição de um isso. muro, limpa-se a maior parte possível, ou senão todo o entorno do muro, para que eu tenha realmente acabado com esse mofo. Simplesmente para não mudar ele de lugar, né, Feliz? Exatamente, Perfeito, exatamente. muito bem colocado aí. Tamo junto, Souvenir!